Bom, nós vamos continuar falando sobre as mudanças propostas e que podem ser votadas hoje no imposto de renda. E para isso convidamos para conversar com vocês o economista Romero Tavares, que é PhD em tributação internacional pela Universidade de Viena, pesquisador do INSPER e sócio da PwC. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria de saber do senhor inicialmente o básico. Isso que a Priscila apresentou agora, o texto que vai chegar ao plenário da Câmara dos Deputados, é uma boa proposta de reforma do imposto de renda? Não, Colom, bom dia a todos que nos assistem. Não, é uma terrível proposta para a economia brasileira. Esse incremento de arrecadação que está sendo proposto tanto para as empresas grandes quanto para as médias, que não têm margens muito altas, realmente ele causa uma redução do investimento produtivo no nosso país, ele contribui para o desemprego. Então, realmente é uma proposta ruim. Romero, como boa e ruim às vezes é muito relativo, eu queria perguntar sobre dividir esse grupo. Para a pessoa física, para essa proposta de, por exemplo, aumento da isenção, isso é bom para o brasileiro? É bom para o Brasil, principalmente para os mais pobres? E para as grandes empresas, o que pode impactar, por exemplo, no emprego? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, porque de fato vinha sendo já devida essa correção da tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas. Não tenha dúvida que, independente de qualquer reforma mais estruturante do imposto de renda, esse era um tema que estava pendente, era necessário. Então, sobre essa perspectiva, sim, é necessário que haja uma correção da tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas, eu não tenho dúvida disso. O que acontece é que em outros anos que isso aconteceu, isso não veio ao custo de um aumento de carga sobre o investimento produtivo, que inclusive, como eu falei antes, não afeta só as grandes empresas. As empresas de porte médio, em setores, por exemplo, confecções, gráficas, pequenas indústrias alimentícias, enfim, um grande número de empregos contidos nessas empresas, sofrendo um aumento de carga sobre seus lucros e dividendos, né? Elas, de fato, elas têm menos capacidade de manter os empregos que têm hoje e de gerar empregos novos. Por isso que acaba sendo ruim. Uma reforma mais interessante seria mais estruturante ou que contribuísse mais para o investimento produtivo e que levasse em consideração outros tributos, não somente o imposto de renda, por um lado, ou então que pelo menos que só se ativesse essa necessária correção da tabela progressiva. Romero, a gente tem um impasse importante em relação à proposta. De um lado, os estados e municípios falam que vão perder arrecadação com a redução do IRPJ, de outras empresas falam sobre aumento de carga tributária. A gente faz essa discussão importante enquanto a reforma está tramitando, talvez seja votada hoje essa expectativa. Porém, o que a gente pode esperar? Qual que é o prazo para que essa reforma avance e o que você acha que pode sair de desfecho em relação a essa proposta? Eu entendo. Eu acho que um dos pontos principais que é uma desconexão aí entre a ciência econômica e até a melhor leitura jurídica que é proposto nessa proposta é que tanto o governo federal quanto muitos dos estados e municípios, eles desconsideram o efeito da oneração dos dividendos, como se fosse um tema separado da tributação dos lucros das empresas. A empresa, o investidor, ele considera tanto a carga de imposto de renda paga quando o lucro é oferido na pessoa jurídica, quanto quando o lucro é distribuído na forma de dividendos. Então, esse incremento de carga que acontece quando os lucros forem distribuídos, em algum ponto do futuro sempre são, ele afeta o investimento produtivo, que é de longo prazo. Por outro lado, a redução do imposto de renda das pessoas jurídicas para as pessoas jurídicas que reinvestem, elas não vão reinvestir por conta da ameaça do IR-fonte sobre os dividendos, mas para as que reinvestem, pode impactar no curtíssimo prazo, sim, a arrecadação dos estados e municípios. Então, de um lado, os estados estão certos quando se preocupa com a arrecadação de 2022 apenas. Por outro lado, todos estão equivocados quando desconsideram que o somatório das duas cargas tem que ser considerado e, como está hoje, está desequilibrado. É incremento de carga, logo leva a redução de investimento e que, ao final do dia, representa a redução da arrecadação também. Romero, esse aumento na faixa de isenção para R$ 2.500 é importante, sem dúvida alguma, mas é muito menor do que se o governo faria
o que deveria fazer, né? Não este governo exclusivamente, mas outros que também não fizeram, que é atualizar a tabela do imposto de renda, né? Porque se ela fosse atualizada e o brasileiro pagasse aquilo que é justo, certamente a faixa de isenção estaria para muito além desses R$ 2.500. O que os diferentes governos fazem é não atualizar a tabela e ir cobrando imposto de quem não deveria pagar imposto, não é, Romero? Perfeitamente, Colombo. É um imposto inflacionário, como a gente chama. O que acontece é que essa correção da tabela progressiva, a meu ver, inclusive sob o ponto de vista acadêmico, poderia inclusive ser mandatória, ser periódica. Nos Estados Unidos, por exemplo, corrige periodicamente, sem muita controvérsia. É parte do que é orçado. Quando se faz a lei orçamentária, já se prevê que isso vai acontecer, justamente para não haver essa cobrança desse imposto inflacionário sobre uma renda que não existe e que afeta principalmente, veja bem, as faixas de renda que estão ali compreendidas. A máxima está indo para R$ 5.300 por mês. A renda média do nosso trabalhador brasileiro, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, essa população aí não ter esse reajuste periódico não está correto, nem sob o ponto de vista de justiça, mas também sob o ponto de vista de eficiência econômica. É um poder de consumo reduzido que a gente tem na nossa economia quando isso vai sendo sobretaxado. Bom, sobre essas possíveis alterações no imposto de renda, nós conversamos com o economista Romero Tavares, PhD em Tributação Internacional pela Universidade de Viena, pesquisador do INSPER, sócio da PwC. Muito obrigada, Romero. Muito obrigado a todos.